Como eu disse no vídeo anterior, Kardec foi acusado de pregar o aborto. Vamos entender essa história? Naquela época estava em discussão se um médico podia ou não fazer um aborto para salvar a vida de uma gestante que estivesse correndo risco de morte. Os conservadores não aceitavam essa ideia. Para eles valia o juízo de Deus, ou seja, Deus é quem podia decidir quem deveria se salvar e quem deveria morrer. Muitas mulheres morriam. Já os progressistas defendiam a autonomia do médico com base na ciência. Um médico, que por sinal era ateu, havia elogiado o Livro dos Espíritos para Allan Kardec e faleceu logo em seguida. Kardec resolveu evocar o espírito dele na reunião da Sociedade de Paris e estabeleceu com ele um diálogo muito interessante. Ele perguntou para ele: há crime em privar a criança da vida antes do nascer, desde que nessa época a criança não tenha alma e pois não é um ser humano? O espírito do ex-médico respondeu: a mãe ou qualquer outra pessoa que tirasse a vida a uma criança antes de nascer cometeria um crime, pois impediria uma alma de suportar as provas de que o corpo deveria ser instrumento. É isso mesmo, é daqui que vem aquela questão que está lá no Livro dos Espíritos. Então Kardec continuou: caso a vida da mãe corresse perigo para o nascimento da criança, haveria crime em sacrificar esta para salvar aquela? E a resposta: não. É preciso sacrificar o ser que não existe ao que já existe. E aí o boato correu. Kardec ter defendido o aborto terapêutico foi um escândalo para os conservadores da sua época. Então ele não apenas defendia o aborto, mas ele pregava o aborto. Percebe como é bem parecido com o que está acontecendo hoje com relação às pessoas que são contrárias à criminalização? É sempre assim, quando uma ideia nova surge, ela encontra resistências. Naquela época, era resistência em aceitar a decisão de um médico numa questão que era atribuída somente a Deus. Hoje a resistência é em aceitar que o aborto seja tratado como um problema de saúde pública e não como um problema criminal. Por quê? Porque o aborto é crime aos olhos de Deus. É uma luta da ciência contra o fundamentalismo religioso. Sair de uma visão baseada na justiça para uma visão baseada na solidariedade, no acolhimento, no respeito ao livre-arbítrio da mulher. Para Allan Kardec, é pela atuação dos homens progressistas que a nossa sociedade avança. Também por isso, Camille Flammarion considerou Kardec um homem progressista. Um homem para quem as conclusões da ciência diziam mais do que a opinião dos religiosos dogmáticos, que preferiam deixar mulheres morrerem do que abrir mão das suas convicções. Exatamente como acontece ainda hoje.